Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa Sport Center, trazendo todas as novidades de Flamengo e Racing. Galera, o clima tá esquentando lá, porque o Racing quer ir para Lima e o Flamengo também quer, e a briga tá intensa, os torcedores fazendo festa em cima de festa, no treino, mostrando para que veio. Já está mostrando uma prévia para amanhã durante o jogo. Eles querem pressionar o Flamengo de tudo quanto é jeito. Mas Felipe Luiz já preparou a mente dos jogadores e eles irão com força máxima nesse duelo para vencer. Como Felipe Luiz falou, é o maior e o mais importante jogo do campeonato no momento agora, né, da atualidade aí da Libertadores. Por isso, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e fica comigo até o final do vídeo, porque esse vídeo tá quente demais, galera. Vamos ver esse duelo, a escalação que Felipe Luiz preparou para esse jogo. O Negro é na Argentina contra o Racing, jogo fora de casa, e a gente tem alguns números então do Flamengo como visitante pela Libertadores desde 2013. Esses números... 23, eu falei o quê? 13, não, 23. Então vamos pensar o seguinte, ó, esse aproveitamento é de 28%, mas um empate já ajuda, então o rubro-negro já é suficiente para o rubro-negro avançar na competição. A gente vai direto para lá, vamos voltar lá para Buenos Aires, o Cícero Melo, o Pedro Ivo Almeida e o Javier, que é torcedor do River. Precisa sair desse muro, hein, ô Cícero? E o Javier contar logo para quem que ele vai torcer, se é para o Flamengo ou se é para o Racing, viu, Cícero? Até o final do programa, eu vou descobrir isso aqui. Tô apertando ele, tá em cima do muro, mas a gente vai saber até o final do programa, ele já prometeu o que vai dizer. Olha só, o Flamengo ainda vai fazer o seu último treinamento esta tarde, 3 horas da tarde, no CT do Defensa e Justiça, quando então o técnico Felipe Luiz vai confirmar, pelo menos para o seu grupo, não para a imprensa, né, o time que estará em campo. Mas vamos aqui da provável escalação, inclusive com uma novidade que o Pedro acabou de descobrir aqui, né, com seus informantes, que ele tem muitos dentro do Flamengo, né, uma novidade na escalação do Flamengo. Provável escalação, então, é o Rossi no gol. Essa dúvida aí, Varela ou Emerson Royal, um é mais defensivo, outro é um pouco mais ofensivo. Léo Ortiz, voltando aí da lesão, pode começar jogando, ou então o Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Carrascal, e ontem a gente estava dando que o Samuel Lino deveria começar jogando. Mas agora você teve uma informação de que o Plata vai começar jogando, né, Pedro? Muito provavelmente o Varela pela direita, o Plata lá na frente. A dúvida que fica é uma dúvida que existe ainda dentro da comissão técnica sobre a participação do Léo Ortiz. Estaria liberado para um jogo, não fosse esse um jogo tão pegado, tão disputado, com caráter decisivo e competitivo como é o de amanhã aqui em Buenos Aires, em Avejaneda, Flamengo e Racing em cilindro. Então vai muito mais da tolerância à dor do Léo Ortiz durante a atividade hoje, como vai acordar amanhã. O desejo da comissão técnica é ter o Léo Ortiz em campo, está recuperado, pode participar, mas entendendo exatamente qual é o limite dele para também não colocar um jogador que acabe se poupando ali por algum grau de preocupação pela lesão que ele vem se recuperando no tornozelo. Mas a tendência, voltamos a repetir, se falta o treino de hoje, muito do que o Felipe Luiz vem acreditando, vem planejando, é ter um homem como o Plata lá na frente, formando esse quarteto, podemos dizer, ofensivo, Carrascal de um lado, Luiz Araújo do outro, a Arrascaeta também revezando ali no corredor central, hora o Plata um pouco mais na referência, hora ele baixa um pouco mais, hora o Arrascaeta tenta surpreender, sendo esse cara que pisa na área, arrastando um pouco mais essa linha, com o Jorginho e com o Pulgar ali, formando a dupla de volantes. Falando do adversário do Flamengo, o Racing, técnico Gustavo Costa, também vai ter um desfalque muito importante. Se o Flamengo não tem o Pedro, ele não tem o principal jogador dele no sistema defensivo, que é o Santiago Sosa. Ele teve uma fratura no maxilar superior direito, fez uma cirurgia ontem, está sendo liberado para poder em casa assistir o jogo pela televisão, e eles acham que o Racing indo para a final, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, ele já vai estar em condições. O substituto dele pode ser o Marcos de Cesare ou até o Zarate, num esquema mais ofensivo, já que o Racing precisa dessa vitória rapidamente. O que se pode esperar desse adversário do Flamengo? Vai partir com tudo desde o início ou vai segurar um pouco no início do jogo? Não acho que é um Racing que vai se lançar de peito aberto, deixando as costas abertas ao Flamengo, não. É um Racing que sim, é um Racing que vai tentar ditar o ritmo do jogo muito pelo que o ambiente
vai ditar também o ambiente de Avejaneira, que a gente já vem acompanhando desde ontem, o ambiente aqui em Buenos Aires para essa decisão pro time local. Acho que é um Racing que sim, vai tentar controlar, ditar e pressionar o Flamengo, mas quem está esperando o Racing se lançando, peito aberto, absolutamente vulnerável para uma transição ofensiva do Flamengo, não acho que esse seja o caminho não. É jogo muito disputado, é jogo jogado, é jogo que vai passar muito pelo campo, meio de campo, como se ocupa essa faixa central do campo, como foi no Maracanã, o Racing diante do Flamengo, mas nada de se lançar de qualquer jeito, porque precisa do resultado. Acho que não é por aí. Se for até por aí, boa notícia pro Flamengo, Chico. Vamos ver se o Javier sai de cima do muro. Flamengo ou Racing? Aí, 2 gols de maravilha, 2-0 pro Racing. Foi o nosso Javier que deu opinião. Você ele tá fechado com o Racing. A gente vai perguntando aqui, a gente vai tomar um café, pergunta, vai no café da manhã do hotel, vai no restaurante. O argentino, como a gente falou na primeira entrada, ele não quer saber mais de título brasileiro. Ele pode até ter sua ponta ali de realidade com o Racing, mas ele quer o brasileiro perdendo, quer o brasileiro se dando mal, para dizer o mínimo. É isso aí, Bruno. Mas se fosse o Boca, acho que ele não ia torcer, não. Ele sendo o River Plate. Mas isso é igual aqui no Brasil. Hoje ou amanhã o Flamengo é Brasil na Libertadores, não é, Jailson? Tá bom. Vai esperando, vai esperando isso. Na quinta o Palmeiras é Brasil na Libertadores. Vai esperando isso. Acredita nisso daí, sim. O ambiente tá bem na rede social, vai ser assim. Claro. Não vai todo mundo torcendo? Vou. Pelo bem de mais uma decisão brasileira? Com certeza, acredite nisso daí, sim, pô. Claro. Né? Tô sendo otimista. Jailson, por falar em rede social até, eu achei que as críticas foram um pouco exageradas em cima do desempenho do Flamengo contra o Fortaleza. O que você achou? Porque claro que assim, tudo bem, mesmo, foi mal, a derrota, o resultado foi ruim, mas eu achei exagerado. Como é que você avaliou? Eu acho que o sentimento de terra arrasada é exagerado. Assim, eu acho, isso eu concordo com você, mas foi um desempenho muito abaixo para a equipe que está ali na semifinal da Libertadores e também está ponto a ponto com o Palmeiras disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, muitos erros bobos de passe, erros técnicos, assim, até aparentava, né? A gente não pode cravar nada, mas aparentava até uma displicência. Sim. Em relação ao sistema defensivo. O Breno Lopes, ele conseguiu desestabilizar o sistema defensivo todo do Flamengo. Era bola longa toda vez nas costas dos laterais e o Breno Lopes sozinho. Você acha que essa questão de foco de Libertadores, de cansaço, de viagem, isso justifica o tipo de atuação ou não? Eu não acredito em justificativa nesse ponto, porque, assim como o Palmeiras, né, o Flamengo tem um elenco gigante, né, um elenco grande, com boas peças, e aí a briga justamente pelas duas competições. Mas eu acho que o emocional ali do jogo da Libertadores pesou, o de quarta-feira. Eu também acho. E eu acho que assim... Por isso que eu passo um paninho assim um pouco, eu acho que o foco já no jogo da volta. Isso, é isso que eu tô falando. Isso daí eu concordo contigo. Já os caras pensando, não, a gente tem que ir pra Argentina, tem que conseguir carimbar o voo, né, pra Lima, a gente tem que ir pra final, Ficou o jogo do Fortaleza ali no meio do caminho, que era... Eu acho que, por exemplo, se fosse o jogo contra o Palmeiras, sabe? O Cruzeiro, um adversário direto, acredito que a concentração seria outra. E aí, como foi o Fortaleza, o time já entrou um pouco abaixo. Porque o Flamengo veio dessa sequência de Palmeiras e Botafogo, é verdade, Botafogo ainda. Um clássico, Palmeiras e o Racing. Aí chegou o Fortaleza, a Lena baixou. É inconsciente isso, exato. Não deveria ser assim, né? Ninguém tá falando que é normal. Mas assim, aqui no futebol brasileiro, né? Eu não quero ouvir também o Cícero e o Pedro, mas assim, cara, se você não tá 100% mobilizado pro jogo e se fisicamente você não tá 100% inteiro, seja lá qual for o adversário, você não ganha. Ainda mais contra você não ganha. Desculpa, mas ainda mais contra o time que tá brigando pra não cair. É isso aí. E assim, e pro Fortaleza é meio... o cenário perdeu, acabou, assim. Era uma situação bem dramática pro Fortaleza. Agora venceu o Flamengo, dá um respiro. Acho que ainda a situação é bem complicada. Tem isso que é verdade. O Fortaleza tá jogando a vida. E a gente nem falou isso aqui, mas eu achei lamentável como o clube se comportou naquela questão de torcida, de setor misto, de setor dividido. Como o Fortaleza se comportou. Eu acompanhei por alto. Só vi que rolou do pessoal tirar, né? O pessoal tirar e assim... Mas era setor misto ou era setor da torcida do Fortaleza? Não queriam um torcedor infiltrado num setor misto, né? Mas então não é misto. Não tem que ser assim. Exato. Queriam que tivesse torcedor do Flamengo na área do Flamengo. Sim. Que não existisse torcedor misto. Tá, mas qual é a questão do Castelão? Tem que ter misto, que tem que ter torcida... Não, mas isso é o normal, não ter setor misto? Porque se for normal, tá certo, pô.
Eu acho que o torcedor ele tem o direito de assistir de onde ele quiser. Mas você não pode incentivar o torcedor, o seu torcedor a retirar o torcedor do outro time que está lá. Tudo bem, mas se for setor visitante, o setor tem que estar na área de visitante. A mesma coisa, por exemplo, tá? Ter um Palmeiras e Flamengo no Maracanã e ter um palmeirense num setor misto que não existe. Mas eu não acho certo o clube incentivar aquele torcedor que está a paisana vendo o jogo. Não, tudo bem, a paisana tudo bem. A questão é que não era nem o torcedor com a camisa do Flamengo no setor do Fortaleza. Era o torcedor que estava lá com qualquer camisa e você incentivar o seu torcedor a retirar esse torcedor, o outro torcedor dali. Querendo ou não, você está incentivando a violência. Exato. Fato. Só um ponto que você estava falando em relação à cobrança exagerada, eu acho que não diz nem tanto em relação ao jogo contra o Fortaleza, que de fato foi ruim, acho que tem crítica, mas assim, para elevar, eu acho que também é exagerado, mas acho que isso já é um sentimento muitas vezes quando envolve o Flamengo. Por exemplo, o sentimento de muita gente que tinha que ser 3-4-0 contra o Racing na ida. E isso não faz sentido. Semifinal de Libertadores contra um time que tem eliminado um monte de brasileiro, que é competitivo, ainda que não seja a mesma versão. Então, assim, acho que parte desse sentimento, dessa cobrança exagerada, embora seja contextos diferentes, acho que cabe sim crítica, mas eu também acho que é exagerada muito por conta disso. Pelo fato do time ser tão forte, às vezes se coloca um nível de expectativa que distorce um pouquinho a realidade. O Flamengo fez uma grande vantagem na ida, pela dificuldade. Acho que o Racing, dentro da sua proposta, fez um bom jogo no Maracanã, e acho que isso enaltece ainda mais a vantagem construída, que é importante, justamente pela característica que o Cícero e o Pedro estavam falando, de um Racing, talvez não vai de peito aberto, mas ele vai ter que se expor. E é um time que na transição defensiva é problemático. Sem o Sousa, a gente talvez não tenha falando muito isso para mim, o Sousa é junto com o Maravilha Martínez, talvez o Rojas, o Cambeses, que vive um grande momento, inclusive estreou pela seleção argentina, ele é um dos protagonistas desse time, ele é um ponto de equilíbrio do Racing, e não tê-lo é uma questão muito preocupante. Então, às vezes, se fala muito dessa cobrança exagerada, às vezes pode... Até conversava com o Jailson antes do programa, às vezes dá uma ideia que o Flamengo está indo numa situação... Como se tivesse perdido o jogo. O mais provável é ser eliminado. E não é. Lógico, é difícil, tem todo respeito ao Racing, por isso que eu estou até enaltecendo a vantagem que foi construída por 1-0, mas é um cenário que o Flamengo tem boas possibilidades. Até por ser difícil, não é, Cícero e Pedro? A vantagem de você ter vencido o primeiro jogo é relevante. Você jogar pelo empate é uma vantagem relevante, Cícero. É uma vantagem relevante, e eu sei que cada jogo é um jogo, Pedro, mas os números estão praticamente todos a favor do Flamengo. Em 18 jogos até hoje, Flamengo e Racing, 7 vitórias do Flamengo, 5 do Racing e 6 empates. Aí é um equilíbrio. Na Libertadores da América, 5 jogos, o Racing não venceu até hoje. São 2 vitórias do Flamengo, 3 empates. Em Buenos Aires, o Flamengo também não perdeu. 2 jogos e 2 empates, ambos em 1-1. Então, os números são favoráveis ao Flamengo. E o time do Flamengo é melhor do que o do time do Racing, né? Sim, eu fico no meio do caminho do que traz o Cícero aqui com esses números, do que fala o Donk e do que fala o Jailson também. A maneira que se trata o Flamengo a cada derrota, você tem a impressão que o Flamengo amanhã está jogando sua temporada vida ou morte, que se perder amanhã acabou o ano, crise profunda, uma depressão, sabe, absoluta, e não é o caso. O Felipe Luiz, quando ele fala que é o jogo mais importante da temporada, de fato é o jogo mais importante da temporada, é a maior competição da temporada. A Conmebol Libertadores é a principal competição do nosso calendário, do futebol sul-americano e tudo mais. Só que a gente precisa se distanciar um pouco desse jogo do Fortaleza e abrir um pouco mais a lente, a amostragem dos últimos dias, para entender que o Flamengo entra num cenário de muita pressão após a data FIFA, quando ele precisa dar uma resposta no clássico contra o Botafogo, e ele dá essa resposta. Ele precisa dar uma resposta no duelo direto contra o Palmeiras, ele dá essa resposta. Ele precisa dar uma resposta no jogo de ida e construir uma vantagem, por menor que seja, contra o Racing no Maracanã. Ele também dá essa resposta. E aí, quase sempre, eu estou com o Dom, que você esquece que tem o futebol, que tem outro lado, que tem um subjetivo, que os jogadores não são máquinas, que tem uma viagem, e que é natural. Passou essa fase desses 3 match points, como a gente dizia, importantíssimos. 2 jogos de brasileiro para se sustentar na briga e ida de uma semifinal de Libertadores. Repito, semifinal de Libertadores. A mobilização, ela reduz naturalmente. É para ser o que foi contra o Fortaleza? Era para ser aquele cenário? Acho que não. Tem muita coisa ali que precisa ser ajustada. Não dá para desmobilizar tanto. Agora, o tipo de jogo ser diferente
é compreensível. E um Fortaleza jogando a sua vida, querendo sair da zona que estava. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, seja um confronto contra o líder, seja um confronto contra o time, né, da parte da zona do rebaixamento. Então, isso tudo pesa. Há de se cobrar um pouco mais de comportamento do que foi o primeiro tempo. É possível cobrar, sim, os erros técnicos que tivemos no sábado. Agora, não dá para pintar um desenho de que o Flamengo chegou aqui em depressão ontem para o jogo de amanhã. Não é esse o caso. O Flamengo ainda é um time muito forte, o Flamengo tem condição de repor a saída do Pedro. Se não tiver, o Léo Ortiz vai ter o Danilo por ali, que entra muito bem no jogo de ida, na minha avaliação, segura muito bem em disputas com o Martins. Essa bola longa é uma das armas do Racing, e o Donk pontuou muito bem. É o Racing tem problemas defensivos. O Racing não é esse primor todo, o melhor time do continente, então o Flamengo está vindo para cá para, sabe, se deparar contra um cenário muito difícil, sim, fora de campo, mas dentro de campo tem condições, tem vantagem e se portou bem nas últimas vezes que foi chamado a decidir, a jogos grandes. A gente poderia falar ali na data FIFA que o Flamengo vinha de um momento muito instável, sim. Agora eu não consigo virar e falar que o cenário de amanhã é o mesmo do jogo contra o Fortaleza, não acho. Acho que se assemelha muito mais ao cenário dos jogos decisivos contra Botafogo, Palmeiras e Racing, então acho que o torcedor também pode tapar um pouquinho os ouvidos para quem está tentando pintar esse cenário de destruição. Parece que até o Flamengo que tomou de 3 no jogo de ida, não foi o caso. E uma informação, Bruno, de ambiente daqui que você sempre gosta de saber, se o Pedro lembrou bem que o Felipe Luiz disse que é o jogo mais importante do ano para o Flamengo, para os torcedores do Racing, a crônica, o técnico do Racing, eles consideram que esse é o jogo mais importante dos últimos 58 anos, quando o Racing foi campeão da Libertadores em 1966. Como é que foi a noite por aí, de agito ou não? E claro, como é que os rubro-negros chegaram aí a Buenos Aires, Cícero? Olá, buenos dias, senhor Bruno Vicari, Jailson, André Donk e fã de esporte, especialmente o torcedor rubro-negro. Estamos eu e o Pedro Ivo Almeida aqui no centro de Buenos Aires, na famosa 9 de Julho, a 9 de julho, avenida famosa. Vou pedir até para o nosso cinegrafista, o Javier, que é torcedor do River Plate, mostrar o obelisco, que é o principal ponto turístico aqui de Buenos Aires. Todo mundo que vem a Buenos Aires vem aqui no centro, as comemorações são aqui também no obelisco, quando um time é campeão. É um lugar muito bonito, muito movimentado, e o Flamengo chegou ontem à noite por volta das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. O hotel é afastado cerca de 35 quilômetros daqui do centro de Buenos Aires, a caminho de La Plata, e o Flamengo está tranquilo lá porque o hotel é bem reservado, dificilmente chega algum torcedor lá perto. Buenos dias, senhor Pedro. Buenos dias, Cícero rasgando aqui no Portunhol. Isso não estava programado, isso me chamou a atenção. Mas tem sido assim por aqui, viu, Vicário? Um abraço a você, Jailson Donk, o fã do esporte. Cícero, nosso Cicerone, nosso guia, nosso condutor aqui pelas avenidas, pelas ruas de Buenos Aires. Mas sim, o Flamengo bem distante, uma opção que já tinha feito antes do jogo contra os Estudiantes nas quartas de final, tentando manter um pouco mais de tranquilidade. É difícil acesso por lá, tomamos uma surra para chegar, mas ficamos lá na porta do hotel acompanhando essa chegada. Um Flamengo que muito se fala do que foi o jogo do fim de semana contra o Fortaleza, mas me parece um Flamengo com outra mentalidade. A fala do Felipe Luiz, que a gente acabou de acompanhar, de fato, um time focado, tratando como o principal jogo da temporada, tratando esse sonho de estar novamente em Lima para uma final da Libertadores. Quer virar essa página, quer mostrar que é o Flamengo dos jogos contra o Botafogo, Palmeiras e ida contra o Racing, não o Flamengo do jogo contra o Fortaleza. O Pedro, Léo Ortiz está com a delegação. Sim. Está à disposição, sim. A gente imagina que recuperado, sim, da lesão no tornozelo. E o Pedro, que está aí com o antebraço fraturado, ficou no Rio de Janeiro. Então, essas duas dúvidas. Quem você acha que vai na zaga? Tem o Danilo aí como opção que vem jogando. Sim. E temos o Carrascal, que jogou nessa posição. Ele joga, como disse Felipe Luiz, nas 4 posições do ataque. Sim. Você acha que ele começa com o Carrascal ou pode aparecer talvez o Plata? Carrascal joga, Cícero. E agora só rapidinho para a gente trazer informação nessa nossa primeira participação. Depois a gente vai ter todo o Sport Center para debater com o Jailson, com o Donk sobre desenho de time. O Léo Ortiz foi atrás para tentar saber. O que acontece é o seguinte: ele está recuperado para participar de uma partida. Vai depender muito mais da resposta dele, da tolerância à dor para um jogo pegado como esse do Racing. Vai ser reavaliado hoje, tem treino mais tarde no CT do Defensa e Justiça, também afastado aqui, próximo lá do hotel, para definir a escalação. Está liberado pelo DM, é muito mais essa tolerância à dor para um jogo
como o de amanhã. Lá na frente, sem Pedro. Carrascal joga, Luiz Araújo também deve jogar, Arrascaeta também, Plata deve ser a opção, como esse falso 9 referência de ataque, já atuou por ali, pode guardar algumas características, não exatamente como a do Pedro, mas deve ser essa opção. Definição, somente amanhã, momentos antes do jogo, quando o Felipe Luiz soltar pra rapaziada essa escalação, Cícero. É isso aí. Bruno, a única coisa que está me surpreendendo até agora, das outras vezes que eu vim aqui em jogos do Flamengo, tinha muito torcedor do Flamengo desfilando pelas ruas de Buenos Aires com a camisa rubro-negra. Eu não vi praticamente ninguém até estão agora. chegando, eles estão chegando. Devagarzinho. Mandaram avisar que vão estar lá em Puerto Madeiro, o Cícero quer passar lá mais tarde, também vai comer uma carne. Lá Cícero é bom de prato, hein? Vi ontem que Cícero é bom de prato. A gente vai achar eles ao longo do dia, eu também sou bom de prato, Bruno. Não. Você, Bruno? Vai ter sim, né, Cícero? É o que o Pedro falou. Entre hoje e amanhã o pessoal tá indo, né? Infelizmente, a gente lamenta também, né, Cícero, Pedro, um acidente que aconteceu também na estrada, não é, Cícero? Mas certamente a gente vai ter milhares de rubro-negros e tomara todos em segurança por aí, Cícero. O acidente a gente lamenta muito. Torcedores do Flamengo que vinham para a Argentina, na rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa, o ônibus tombou, 16 feridos, sendo 3 gravemente, inclusive o motorista. A gente lamenta muito, mas espera que todos eles se recuperem e possam até nas suas casas, não deve vir mais para cá, evidentemente, assistir ao jogo, né, Pedro? Exato, não vem. O acidente aconteceu ontem, todo o suporte ali até do Flamengo, em nota oficial, depois prestando assistência junto a poder público local. Eles voltaram ao Rio de Janeiro, 3 em estado grave, motorista o mais ali, né, prejudicado, podemos dizer assim, nesse tombamento, mas que quem chegar por aqui hoje chega em paz, chega em segurança. Hoje, amanhã, de fato, muitos rubro-negros chegando para esse duelo decisivo de amanhã. Cícero Melo também já chegou ontem, eu também, toda a equipe da ESPN, a gente segue por aqui ao longo da programação. Bom, o Javier, a última informação, o Javier, que é o nosso cinegrafista, disse que não sabe ainda, como ele é River Plate, se vai torcer pro Racing, que é o time da Argentina, ou se vai torcer pro Flamengo. Eu acho que eles intimamente estão torcendo pro Racing, que eles não querem mais ouvir falar de time brasileiro na final. Eles deixaram escapar isso aqui, Bruno. Não aturam mais time brasileiro em final de Libertadores. Ah, mas esse é um bom sentimento que vocês podem trazer pra gente aí também. Obrigado, viu? Vocês dois já voltam, pra aí sim a gente também analisar com o Jailson e com o Donk as possibilidades do Flamengo no jogo. Rodadas podem alterar esse cenário. Na tela, a sequência de 5 partidas do pelotão da frente do campeonato. Podemos já falar que o Mirassol com chance de título? Hoje alguém perguntou para mim no rádio. Eu falei, matematicamente é possível, mas eu garanto para você, nesse 27 de outubro, que o Mirassol não será campeão. Seria uma história fabulosa, mas não vai acontecer. Se o Mirassol fosse campeão, os caras acabam com os pontos corridos, volta mata-mata na hora, né? Pois é. Palmeiras pega o Juventude fora de casa, repare aí no aviãozinho quando o time joga fora e na casinha quando joga nos seus domínios. Santos em casa... Só uma coisa, repare também que as datas de novembro vão ter um break grande para Cruzeiro e para Mirassol, que é a data FIFA, entre terceiro e quarto jogos. Isso. E não para Palmeiras e Flamengo, porque esses 2 jogos ali contra o Sport e o Santos, Palmeiras e Santos com aviãozinho para chegar na Vila, e o Flamengo com aviãozinho de fato para chegar em Recife, são os jogos a menos. Exato. São os tais jogos a menos. Então, vamos lá. Então vamos lá, Palmeiras, Juventude, Santos, Mirassol também fora. Aí joga fora contra o Santos na Vila e de novo fora contra o Atlético Mineiro. 4 jogos, né? 4 fora e 1 dentro. Já o Júlio vai ver se tem diferença aí para a tabela do Flamengo, se tem, na teoria, né, uma diferença muito grande. O Flamengo tem aí um jogo que talvez seja de favas contadas, não sei, né? Depois da derrota para o Fortaleza. Cruzeiro empatou com o Sport. Pois é, em casa. Flamengo em casa contra o Sport, aí joga fora contra o São Paulo, um jogo que é difícil para o Flamengo normalmente. Pega o Santos em casa, de novo contra o Sport, só que aí na Ilha do Retiro, ou na capital pernambucana. E um outro jogo difícil contra o Fluminense no Maracanã. O Cruzeiro vai receber o Vitória, aquele jogo meio que com obrigação de vitória, mas uma palavra que eu não gosto de usar no Brasileirão, ainda mais no Brasileirão. Grêmio fora, Fluminense em casa, o Fluminense do Zubeldia está bem, Juventude fora e aí o Corinthians em casa. E o Mirassol finalmente pega o Botafogo em casa, Fluminense fora, Palmeiras em casa, Santos fora e o Ceará em casa. Me parece claro que os roteiros de Cruzeiro e Mirassol são melhores do que os de Palmeiras e Flamengo. Assim, mas o Flamengo tem 2 jogos contra o Sport. Vocês sabem que o Sport, ele quase que joga um campeonato à parte contra o Flamengo, né? Do ponto de vista do Sport, tem uma... Por causa da questão de 87, da Copa União e tal, o torcedor do Sport detesta o Flamengo. Nunca é um... claro que os jogadores precisam incorporar isso, mas nunca é uma moleza. O Sport só joga pela honra, ele já sabe que está eliminado. Fla-Flu, difícil. São Paulo fora, você já falou, difícil. O Santos está no caminho dos 2.
Palmeiras jogando 3 jogos fora de 4. Não, 4 de 5. 4 de 5, perdão. Então, eu acho que as tabelas de Cruzeiro e Mirassol são tabelas para, depois desses 5 jogos aí, eles terem uma diferença menor para Palmeiras e para Flamengo. Eu concordo com você, eu não acho que estejam na disputa do título, mas assim, na matemática estão, claro que estão. Agora, só uma projeção rápida aqui, aproveitando aí a arte. Palmeiras faz quantos pontos, Júlio, contra Juventude fora, Santos em casa? Vai, Mirassol, Santos de novo e Atlético Mineiro. Palmeiras faz 10 pontos. Só 10? Perder uma e empatar 2 aí. Vai perder uma e empatar 2. Tá bom. E o Flamengo? O Flamengo faz 10 pontos também. Engraçado, né? Eu fiz essa projeção. Não, 10 pontos não. Não, o Flamengo. Não, peraí. O Eu Palmeiras, acho 10 quanto que Peraí, o Palmeiras eu falei 10. Eu falei, vai perder uma e empatar 2, seriam 8, na verdade. Então, vai perder uma e empatar uma. E o Flamengo também. Eu acho que os dois vão fazer 10 pontos aí. A minha projeção hoje no rádio era de 9 ou 2 pontos para cada um deles. Eu acho que, aparentemente... Como 9 ou 2? 9 ou 10, falei 9 2. ou 10. Desculpe. Tá. 9 ou 10 pontos, né? 9 ou 2 seria um absurdo. Por exemplo, o Flamengo, eu acho que tem boas chances nos 2 jogos contra o Sport e no jogo contra o Santos. Isso, e difícil contra o São Paulo e Fluminense. Mas acho bem possível ali uma derrota ou contra São Paulo ou contra Fluminense. Empate contra o outro. Ou me surpreende, ganha do São Paulo, mas de repente empata com o Sport fora. Né? É isso aí. E o Palmeiras eu estou vendo perdendo aí ou o Clássico ou o Mirassol, e empatando um desses jogos, empatando... O jogo contra o Atlético fora é difícil também de fazer previsão, né? Pode ser uma moleza, ser uma de loucura. repente o Atlético acerta um bom jogo. Mas assim, se dessa sequência algum deles fizer 13 ou 15 pontos, vai ser campeão. Aí encaminha, de fato. Na tela agora, a classificação do Campeonato Brasileiro após a 30ª rodada. O Palmeiras abre um pontinho, já tinha vantagem do critério de desempate, uma vitória a mais. Agora tem uma vantagem um pouquinho mais confortável, mas é pouca coisa ainda. O Cruzeiro fica para trás. Esse empate do Palmeiras, ele só serviu por causa do tropeço meio bizarro do Flamengo. Claro. Não era um bom resultado 0-0 com o Cruzeiro em casa. É que, no contexto do Flamengo ter perdido... Como o jogo foi 24 horas antes, para o palmeirense o empate foi melancólico, né? Por mais difícil que tenha Carlos sido Miguel o melhor jogo, em campo. o palmeirense sonhou, né, em abrir 3 pontos diante do Flamengo. Claro. Bom, já falamos do Cruzeiro e do Mirassol, e aí tem essa briga muito interessante por G4 e por vaga. Mas que diferente do Palmeiras, ganhou aqui no Brasil por 1-0 e por isso tem a vantagem de jogar pelo empate. Vamos direto para Buenos Aires, onde está o nosso repórter lá, o Thiago Carvalho, e ele vem com todas as informações do Flamengo aqui no nosso telão. Pode chegar, Thiago, é a sua vez. Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todos. Estamos em Buenos Aires, onde o Flamengo desembarcou na noite desta segunda-feira, já para os preparativos para a semifinal da Libertadores da América, o jogo contra o Racing. Acontece no estádio El Cilindro, na próxima quarta, às 9h30 da noite. E lembrando que o Flamengo venceu no Maracanã por 1-0, então joga apenas por um empate para avançar à final da Libertadores da América. Bom, as atualizações do Flamengo. O Flamengo chegou aqui à Argentina com 28 atletas, apenas 2 baixas desse elenco principal. O Pedro, que segue com aquela fratura no antebraço direito, não tem condições de jogo, assim como o Everton Cebolinha, que também tem um problema no quadril e não tem condições de ir a campo. As boas notícias para o Felipe Luiz são os retornos. Primeiro, dos jogadores que estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, o Eric Pulgar e o Carrascal, que chegaram aqui junto com a delegação, mas também do Alexandro, que não tinha ido à Fortaleza por conta do controle de carga, também do De La Cruz, recuperado da virose, e principalmente do Léo Ortiz. Ele tinha um estiramento no tornozelo direito, está recuperado e pode também recuperar a vaga no time titular que o Danilo jogou no final de semana. Bom, amanhã o Flamengo faz a única atividade aqui na Argentina, no centro de treinamentos do Defensa e Justiça, a 30 quilômetros da capital, mas muito próximo desse hotel de luxo, esse resort, onde o Flamengo faz a concentração até a próxima quarta-feira. Na quarta-feira, então, o Flamengo vai até Buenos Aires, onde joga no El Cilindro, às 9h30 da noite, contra o Racing. Relembrando, então, o Flamengo precisa apenas de um empate para avançar à final da Libertadores da América, buscando o tetracampeonato. Fernandinho, um abraço para você, um abraço a todos aí no Brasil.
Outro para você, Thiago, muito obrigado, bom trabalho para você. E o momento de... É isso aí, nação rubro-negra. O cilindro tá daquele jeito, tá quente, a pressão tá demais e claro que os jogadores do Flamengo tá também querendo mostrar para os brasileiros que aquele jogo contra o Fortaleza tem que ser esquecido do mapa, porque eles estão prontos para atropelar esse Racing que tá se achando, né? O Bambambam. Perdeu aqui no Maracanã por 1-0, né? O Flamengo deu 1-0 em cima deles e eles estão achando que é eles que estão com a vantagem. E claro que o jogador do Flamengo vai mostrar todo o seu poder em campo. E essa rivalidade Brasil e Argentina tá marcado para amanhã. E é só aguardar, porque vai ser um jogaço daqueles. Da gente, todos os torcedores rubro-negros, ficar nervosos, pedindo gol o tempo todo. E quando começar os gols, não vai parar. Vai ser ali um fogo quente no estádio. Então, galera, já sabe, deixa aí o seu placar. Quanto que o Flamengo vai dar em cima do Racing. Ele vai passar por cima, vai passar o trator, vai atropelar ou vai pegar leve, vai dar só 2 gols e vai segurar o pé para se preparar para os próximos jogos do Brasileirão. Comenta aí embaixo. Amanhã eu dou o placar, hoje ainda eu não vou dar, gente. Então, deixando aí os créditos para a ESPN Brasil, também para a Band Esporte e, claro, a Sport TV. Até o próximo vídeo.